Olá pessoal do YouTube, você que nos acompanha em nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma conversa, para mais um bate-papo nessa webconferência. E o tema que nós escolhemos para hoje é um tema bastante interessante e nós vamos pensar sobre a condição de estar sozinho ou estar solitário, né? Uma compreensão à luz da psicanálise e da psicologia em si, mas também à luz da filosofia. Antes de iniciarmos a distinção entre um termo e outro, eu quero explicar para você duas considerações que normalmente eu faço quando eu abordo temas correlatos, que são os temas relação intrapessoal e relação interpessoal. A relação intrapessoal é o tipo da relação que nós estabelecemos diariamente conosco, né? Comigo. O termo intra significa interno, então todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todos os nossos valores, todos os juízos de valores que nós fazemos, as nossas opiniões, aquele diálogo que eu estabeleço normalmente comigo, mais ou menos conscientemente, nós chamamos relação intrapessoal, de você para consigo. Nós também estabelecemos uma outra relação todos os dias que não é interna, pelo contrário, ela é externa, é uma relação interpessoal, ou seja, é o relacionamento que você estabelece com o seu namorado, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus amigos, no seu trabalho, na universidade, na ONG que talvez você ajude, na igreja que você participa, no clube do qual você faz parte. Enfim, a relação interpessoal é a representação, digamos, dos papéis que você livremente estabelece ao longo da sua vida. Então, nós somos um pouco esse resultado do diálogo intrapessoal, de mim para comigo, e também de um diálogo interpessoal, de mim para com o mundo. Há dias em que essa dimensão intrapessoal está mais forte, você está mais feliz, você está mais alegre, ou você está mais introspectivo, mais introspectiva, pensando nas suas questões, nos seus valores, nas suas tomadas de decisão. E há dias que o interpessoal está mais à tona, está mais favorável, então você estabelece várias relações, você conversa com um monte de pessoa. O importante não é que você privilegie um e ignore o outro, né? Não é que um seja mais importante que o outro, os dois são importantes, né? Um complementa o outro, isso é importante que você compreenda, e principalmente um não substitui o outro, há uma complementaridade do processo e não um afastamento, um conflito, né? Cada um desses diálogos é extremamente rico para a formação da personalidade. Pois bem, nós temos então o tema da conversa que nos chama a atenção. A primeira condição é estar sozinho. A segunda condição é estar solitário. Será que isso significa a mesma coisa? Vamos pensar um pouquinho. Uma pessoa que está sozinha é necessariamente uma pessoa solitária? Uma segunda pergunta que pode nos ser oferecida: uma pessoa solitária que faz a escolha por essa situação, por essa condição, ela é implicitamente uma pessoa que está sozinha? Será que termos tão parecidos possuem o mesmo significado? Ou são termos que, embora semelhantes, apresentam uma distinção? E a resposta está na segunda alternativa. São termos parecidos, próximos, afins, mas há uma distinção que tanto a filosofia quanto a psicanálise trazem para que você possa compreender e assim melhor conduzir os seus relacionamentos, melhor conduzir a sua vida e melhor também para reduzir ansiedades, más interpretações que a pessoa possa vir a ter. Tá? Então vamos explicar com toda calma, com toda tranquilidade, cada uma dessas expressões, tá bom? Bom, a primeira situação é a condição de uma pessoa estar sozinha. O que significa isso? A condição de estar sozinha é muitas vezes e quase sempre uma opção. É muitas vezes uma situação que a pessoa escolhe por não estar com ninguém. Há momentos da vida em que
as pessoas têm total autonomia, total liberdade e não querer estabelecer um vínculo, um compromisso maior com uma outra pessoa, né? Eu posso lhe dar alguns exemplos. Uma situação, infelizmente, às vezes triste, que é o estado da viuvez, né? A condição de estar viúvo, né? A pessoa ficou viúva, perdeu uma pessoa querida, então ela escolhe estar sozinha, ficar sozinha um tempo, ou definitivamente, para poder se rever, poder se reconstruir e conduzir a sua vida. Algumas pessoas dão um tempo, depois buscam uma outra pessoa para essa convivência, e algumas pessoas falam, não, eu prefiro daqui para frente tocar o meu projeto de vida na condição de uma pessoa sozinha, o que não significa que ela esteja solitária. Um outro exemplo de uma opção da pessoa em ficar ou estar sozinha é também o fim de um relacionamento. A pessoa terminou, passou por um divórcio, uma separação, o fim de um namoro, e ela também faz a opção em estar ou ficar sozinha no propósito, na possibilidade de deixar as coisas se assentarem, né? Não partir para um outro relacionamento, não querer substituir, colocar uma pessoa no lugar daquela que se foi. É a pior coisa que pode acontecer, porque aí você vai comparar pessoas, e as pessoas não podem ser comparadas, né? O seu histórico de vida, o seu histórico com aquela pessoa foi único, né? Um relacionamento com uma outra pessoa é uma outra história, é um outro enredo. Nunca compare a situação atual com a anterior, né? E normalmente as pessoas, querendo mostrar que elas não estão solitárias, já buscam a primeira pessoa na semana seguinte, no dia seguinte. Nesses casos, tanto em aulas, em cursos, como em consultas, eu digo para essas pessoas, né? Se dê um tempo, né? Não pule para um outro relacionamento, espere um pouco, deixa a poeira sentar, se permita vivenciar essa condição, essa experiência de estar sozinho, de estar sozinha, ok? Um terceiro exemplo dessa condição da pessoa estar sozinha, de alguém estar sozinho, é uma opção religiosa. Exato, é uma opção religiosa que no mundo, no universo religioso, nós chamamos isso de celibato, né? É a condição da pessoa não querer casar, não estabelecer por livre e espontânea vontade um compromisso mais formal com uma outra pessoa. Então eu posso te dar alguns exemplos. No budismo você tem aí os monges, que tanto homens quanto mulheres, monges ou monjas, que fazem essa opção para se dedicar a uma causa, a um motivo, a um ideal religioso. Você tem no universo cristão vários pastores, ministros religiosos que fazem a opção pelo celibato. Dentro do universo cristão católico, você tem religiosos, religiosas que fazem também o voto e de não se casarem com ninguém para abraçar uma causa maior. Então é muito interessante, porque às vezes as pessoas estranham como que aquele religioso, aquela religiosa não quer se casar, né? É algo meio impositivo, parece que tem que casar, parece que tem que ter alguém. Não, é uma questão de liberdade de cada um. E o quarto exemplo, para ilustrar e fechar esse bloco do estar sozinho, é a opção que algumas pessoas fazem de querer permanecer solteiras ou ficarem sozinhas, né? Hoje, ficar sozinho não significa não ter ninguém, não ter amigos, não ter trabalho, não ter vida social. É que para elas isso é suficientemente uma experiência agradável, de intimidade, de privacidade, e por isso é uma escolha decorrente da sua liberdade e da sua inteligência, né? Cabe a nós, independente das situações, seja viuvez, seja o final do relacionamento, seja por um motivo religioso, seja por uma escolha individual, cabe a nós, parentes, amigos, conhecidos dessas pessoas, tão somente respeitá-las e apoiá-las nessa decisão que, para elas, é uma oportunidade de vivenciar a sua segurança, a sua felicidade e as suas próprias escolhas, né? Não entre nessa de cobrar da pessoa que ela defina a sua situação, né? A vida não é assim, há muito mais coisas importantes do que eu ficar exigindo que fulano, fulana tenha alguém, né? Respeite a opinião do outro, tá bom? Vamos, opinião e decisão. Vamos agora então para a segunda parte, que é falar da condição de alguém estar solitário, né? Aí sim eu
entendo, à luz da psicanálise e da filosofia, que o estar solitário significa não estar com ninguém, né? Não estar com uma pessoa, a despeito da vontade daquela pessoa. Ou seja, alguém quer muito ter alguém e não consegue estabelecer uma relação com uma outra pessoa por vários e diversos motivos. Talvez por ter uma personalidade muito forte, isso atrapalha a estabilidade de qualquer relacionamento. Pessoas muito inflexíveis é um outro exemplo também, que pode deixar a pessoa muito solitária, querer que o mundo seja de acordo com os seus ditames, com os seus valores, elas não cedem nem 1 milímetro. Isso pode deixar a pessoa solitária. Um terceiro exemplo são hábitos que a pessoa tem, que normalmente são hábitos que mais afastam do que agregam pessoas, seja no relacionamento afetivo, seja na vida profissional, acadêmica, social, né? Um outro exemplo ou causa da pessoa estar solitária seja também uma dificuldade da pessoa em se relacionar, em confiar no outro, em receber confiança. Pessoas solitárias geralmente não conseguem dar amor e em muitos casos elas não conseguem se permitir receber o amor. Talvez uma pessoa solitária, que você conheça, esteja com essa dificuldade em receber o amor de outro, ela não se permite vivenciar essa experiência. E aí, é claro que nessa condição de estar solitário, normalmente o senso comum culpa o outro, né? Sartre já dizia, o inferno são os outros, né? Comigo está tudo bem, tudo maravilhoso, o inferno são os outros. E não é bem por aí, né? A dificuldade, o problema nunca foi e nunca será o outro. Talvez essa condição, essa crise, esteja dentro de mim, né? É uma questão no âmbito intrapessoal. E aí é importante que você comece, ou a pessoa em questão, a perceber o que está dificultando, ou qual tem sido o obstáculo que impede a pessoa de, na condição de solitária, poder se libertar, poder se superar e se abrir para o outro, para novas oportunidades, para novas experiências, sejam afetivas, sejam acadêmicas e sejam profissionais, familiares também. Espero que você tenha gostado. Eu sei que é uma conversa muito interessante, eu dei várias definições em um espaço curto do tempo, mas assista novamente a esse canal. Se você curtiu, né, se você gostou, dê o seu like. E se você quer ajudar alguma pessoa, compartilhe, mande esse nosso canal, essa nossa produção, a quem você acha que merece uma mãozinha, uma ajuda para resolver os seus problemas de coração, tá bom? Um abração, muito obrigado pela audiência e até a próxima.